Bom dia, de tarde, de noite, seja qual horário do dia vocês estiverem vendo essa nossa nova gravação. Bem-vindos, que todos estejam bem, que a gente possa estar prosseguindo aí no nosso trabalho. Esse começo eu gosto de estar reafirmando todas essas ideias, vocês não têm dúvidas, o que existe aí é uma falta de clareza. Então eu, comunicador, posso estar falhando e vocês devem estar interagindo e perguntando. Então, nos comentários da gravação, lá no chat, vocês podem estar fazendo perguntas e a gente vai tentando atender. E estejam aqui inteiros, por favor, que a gente possa estar concentrado nesse lugar, nesse trabalho, nessa aula. Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Adoro essa frase. Cada dia que passa, a gente vai encontrando aí mais e mais elementos para poder confirmar essa situação. Acho que para mim é bastante confortável estar nesse lugar, mas eu espero que para todo mundo fique muito claro. Acho que ninguém é sabedor de tudo, ninguém domina tudo, então está todo mundo precisando pesquisar, estudar, e existe muito espaço aí para que a gente possa estar estudando, estar pesquisando, estar o quê? Trabalhando o nosso inteiro, o nosso completo, seja na cabeça, no coração, no corpo e na alma. Então, vou continuar reafirmando e sugerindo que a gente assuma essas rotinas de autoconhecimento, autoavaliação, autocuidado e autocompaixão. Se vocês estão aí no roda-moinho da vida, por favor, parem aí alguns minutinhos, seja para começar 5 minutos por dia, para que vocês possam estar conhecendo a respiração de vocês, reconhecendo a postura de vocês, que vocês estarem se perguntando como é que vocês estão. Se de repente alguma coisa não está bem, com que a gente possa estar investigando, né? Por que que de repente eu estou com uma dor no pescoço? Por que que agora a minha barriga dói, né? Por exemplo, todas as dores são avisos de alguma coisa que está acontecendo e a gente precisa se cuidar e que a gente tenha compaixão por nós, né? Que a gente possa estar se amando, né? E dessa forma acreditando que a gente pode estar melhorando um pouco a cada dia. Nesse trabalho de hoje, nessa gravação, o que rolou na última aula, a gente não conseguiu gravar ao vivo, então agora eu estou fazendo e repassando isso para vocês. A gente está tentando revisar aí os principais conteúdos para a avaliação conclusiva. E é isso que a gente vai estar tentando trabalhar. Esses são os elementos principais de revisão para que vocês estejam bem aí para a avaliação conclusiva, que aprendizados aconteçam. E, como sempre, a gente vai estar exercitando essa competência. É isso que a gente precisa estar desenvolvendo. Vamos lá. Primeira semana de aula, a gente basicamente trabalhou esses tópicos, habilidade aí para trabalhar com números índices, a habilidade para trabalhar com fator de aumento, ter aí a informação sobre a tecla de porcentagem e também ter a habilidade de trabalhar a relação parte-todo. Vamos prosseguindo aqui. Aí, para começar, qual é o número índice de 30%? 2 segundos para vocês pensarem. Qual que é o número índice de 5%? Mais 2 segundos. 100%. Qual que é o número índice? Gente, ó, lembrem da finalidade da tecla de porcentagem. Ela simplesmente divide por 100. Se a gente dividir esse 30 por 100, a gente desloca a vírgula para a esquerda, diminuindo esse número.
Como estamos dividindo por 100, a gente desloca essa vírgula duas casas. A mesma coisa com 5%, a gente desloca a vírgula duas casas, e o 100 a gente desloca a vírgula duas casas. Aí o que vai acontecer? O 30 vira 0,3, o 5 vira 0,05 e o 100 vira 1. Então, qual que é o número índice de 30%? 0,3. Qual é o número índice de 5%? 0,05. Qual é o número índice de 100? Nesse MBA que eu estou fazendo, eu cheguei a comentar na aula que o professor lá de estatística, ele só fala através de número índice. E como se todo mundo lá estivesse compreendendo que 0,3 é 30%, que 1 é 100%, que 0,05 é 5%. Então, é bater o olho e perceber que isso está associado com porcentagem. Quando a gente lê 30%, o caractere porcentagem, o que acontece? Isso é para facilitar a leitura, para facilitar a publicação, para facilitar aí o entendimento. Mas na hora de fazer os cálculos, não é esse número que a gente utiliza. A gente utiliza o quê? Os números índices. Aí, bastou lembrar dessa funcionalidade da tecla porcentagem, dividir por 100. E dividir por 100, gente, é muito fácil, é só deslocar a vírgula para a esquerda, duas casas. O número 100 tem 2 zeros, a gente desloca essa vírgula duas casas, nem precisa de calculadora. Aí, prosseguindo, qual o fator de aumento deles? 30%, 5% e 100%. Também é muito simples. O que a gente faz mesmo? 2 segundos para uma, 2 segundos para outra e 2 segundos para a terceira. Gente, ó, só somar 1. O que a gente tem aí? Número índice de 30%, 0,3. Soma 1 vai dar 1,3. Número índice de 0,05%. De 5% é o 0,05. Soma 1 dá 1,05. E para 100%, dividir por 100, dá 1. Soma 1, 2. Então, número índice mais 1, fator de aumento 1,3. Número índice 0,05, soma 1, 1,5. Esse é o fator de aumento. 100 dividido por 100 dá o número índice 1, somado 1 dá 2. Então, essa é a forma que a gente tem para trabalhar com fatores de aumento. E a gente vê aí que em juros compostos, basicamente o que está lá dentro do parênteses da fórmula é o número do fator de aumento para cada operação aí em juros compostos. Prosseguindo. Para finalizar aí a relação parte todo, um pequeno exercício aqui. 200 representa quantos por cento de 1000? Basta dividir a parte pelo todo. O pedaço é 200, o todo é 1000. Quando a gente faz essa divisão, dá o número índice 0,2. E, recapitulando pelo que nós já vimos, esse 0,2 significa 20%. Então, simplesmente com a relação parte todo, a gente tem na divisão um número índice. E fazendo e se familiarizando, né, com a leitura do número índice, a gente vai o quê? Descobrindo qual é a porcentagem de forma muito rápida. Vamos lá. Virando a página. Agora a função de primeiro grau. Qual o menor custo? Fornecedor 1 que cobra 10% de serviço e 20% de frete. Ou fornecedor 2 que cobra 20% de serviço e 10% de transporte ou frete. É a mesma coisa. Esse exercício a gente já fez exatamente igual, né? A gente está repetindo esse exercício e é uma ideia da gente recordar aí função de primeiro grau. Virando a página. Então, a forma genérica da função de primeiro grau é essa, f de x igual a x mais b igual a zero. Essa é a fórmula genérica. E a gente pode, né, usando os números 1, 10, 100 ou 1000,
substituir nessa fórmula e descobrir o f de x, como muitos colegas fizeram aí. E podemos resolver pela álgebra. Do enunciado, a gente obtém que 1,2x mais 10 está lá no fornecedor, em um dos fornecedores, e 1,1x mais 20 é o outro fornecedor. Virando a página. Então, como os coeficientes que a gente tem aí na frente de x, um deles é 1,2, o outro é 1,1, quando a gente vê esse caso, a primeira observação, coeficientes aí diferentes, eles mostram inclinações diferentes. Então, essas retas de cada uma das funções de primeiro grau, elas se encontram em algum ponto. Existe um momento que a reta do fornecedor 1 se iguala à reta do fornecedor 2. Então, eu pego a equação do fornecedor 1, igualo com a equação do fornecedor 2, e a gente desenvolve. A gente tem aí uma sentença, né, uma expressão matemática algébrica, onde a gente tem uma variável só. E com uma variável só, a gente sabe que é possível determinar, é possível encontrar aí o valor de x. Então, o que a gente faz? A gente passa o x para um lado e os números para o outro lado. O que acontece? A gente está trabalhando com os termos semelhantes. Então, a gente só consegue somar x com x e número com número. Então, se a gente passa lá 1,1x, que ele está do lado direito para o lado esquerdo da igualdade, pelo princípio da operação inversa, esse número que soma de um lado, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, não é a questão de troca de sinal. Na verdade, é a operação que muda. E o número 10, que está do lado esquerdo somando, ele também vai para o outro lado subtraindo. Então, a gente consegue de 1,2x tirar 1,1x, que vai dar 0,1x. E do 20 a gente tira 10, sobra 10. E isolando esse x, o 0,1 que multiplica o x, ele passa para o outro lado da igualdade, agora no princípio da operação inversa, como divisor. E aí a gente tem o x isolado. E do outro lado, do lado direito, a gente tem o 10 que divide por 0,1. Quantos décimos eu tenho dentro do número 10? A gente tem 100 décimos. Então, x é igual a 10 dividido por 0,1 dá o número 100. Essa é a ideia. Aí, conclusão. Para o valor 100, né, a gente tem a igualdade da função 1 e da função 2. Então, tanto faz, né, o serviço custar 100, e a gente vai ter o mesmo custo no fornecedor 1 e fornecedor 2. E se a gente substituir mais um valor menor ou maior que 100, a gente vai descobrir aí o que acontece. A conclusão, se a gente não sentir segurança, a gente pode escolher um número menor que 100 e um número maior que 100. Mas basta, na verdade, escolher um só. Se a gente escolher o número 1000 e fizer a conta, a gente vai perceber que o fornecedor 2 é mais caro que o fornecedor 1. Então, para valores acima de 100, a gente vai ter o quê? Fornecedor 2 mais caro. Então, a gente escolhe o fornecedor 1. Então, por tabela, nos casos onde a gente tem valores menores que 100, a gente escolhe o fornecedor 2. Resposta: para aquisições iguais a 100, tanto faz o fornecedor. Se a compra for menor, escolhemos fornecedor 2. E se os valores acima de 100, escolhemos o fornecedor 1. Esse é um exemplo, um case que a gente trouxe para trabalhar aí a função de primeiro grau. Virando a página aqui, gente. Dada a função f de x igual x menos 2 que multiplica x menos 5 igual a 0. O que a gente tem aqui?
Quando a gente tem x multiplicado por x, vai dar x ao quadrado. Lembram? X ao quadrado é uma função de segundo grau. E quando a gente tem uma função de segundo grau, a gente tem aquela famosa curva que é a parábola, a gente consegue determinar as raízes por Bhaskara e analisar essas raízes e também descobrir aí qual é a abscissa do vértice. Nessa situação, gente, quando a gente tem os monômios explicitados, o que a gente faz? Lembram? Como já vimos, acima temos dois monômios, e para cada um deles, nos perguntamos qual o valor de x para que o resultado do monômio seja zero. Então, o primeiro monômio é x menos 2. Então, qual é o número que precisa estar em x para tirar 2 e dar zero? Então, o número é 2. 2 menos 2, 0. Então, a gente descobre que uma das raízes é 2. No outro monômio, x menos 5. Qual é o número que a gente tira 5 e dá 0? É o número 5 também. 5 menos 5, 0. Então, a gente tem as duas raízes, 2 e 5. E a gente responde o item A. Para saber se já sabemos, né, as raízes do vértice, as raízes da função, a gente consegue descobrir o vértice. Né? A abscissa do vértice é exatamente o meio do caminho entre as duas raízes. Se uma raiz é 2 e a outra é 5, a gente soma as duas raízes e divide por 2. A gente vai ter aí que o x do vértice, a abscissa do vértice, é 3,5. Esse é o auge aí dessa função, para cima ou para baixo. Essa é a ideia. Dos dois valores, soma os dois valores e divide por 2. A gente consegue aí a abscissa do vértice. Gente, virando a página agora, o próximo tópico que a gente vai abordar e vai trazer aí para a prova de vocês é matemática financeira. A gente tem aí um case onde o capital é R$2.000, a taxa é 5% e o período é de 8 meses. Então, o que a gente vai trabalhar aí com vocês e que vocês devem exercitar? Quando vocês estiverem vendo esses vídeos, acho que antes de prosseguir para a resolução, a gente sugere que vocês deem uma pausa e tentem resolver. E depois vocês vão para a solução. Então, em juros simples, a gente tem a fórmula JCIT. E nessa fórmula, a gente, no C, substitui os 2.000 do capital. A taxa é 5%, então o número índice de 5% é 0,05 e o tempo é 8. E a gente tem aí esses três valores, 2.000, 0,5 e 8, se multiplicando. Pegando lá para os números menores, 8 vezes 0,05 vai dar 4 décimos. E depois fazendo a multiplicação de 4 décimos por 2.000, vai dar 800. Então, os juros simples dessa operação é R$800. E se a gente também, nesse exercício, perguntasse pelo montante, bastava somar, né, o capital com esses juros. Então, esse montante é R$2.800. Nesse caso, não temos um número de publicação. A gente precisa o quê? Avisar que é montante e que é um valor monetário. Isso em juros simples. Então, foi isso que a gente trabalhou naquela revisão aí na aula passada. Virando a página aí, mais um tópico que a gente trabalhou aí na aula passada. Juros compostos para R$2.000 de capital, a mesma taxa. Tem um erro aqui de digitação, ele é 0,05, não tem aquele 1 lá. Corrijam aí, por favor. Então, é o 0,05 que a gente eleva a oitava, porque é só 5% ao mês. Ali, na primeira linha, a gente, depois do 5, tem o número 1, que é um erro de digitação. Então, vamos lá. Substituiu na fórmula montante igual capital que multiplica, dentro de parênteses, 1 mais 1 elevado à oitava, a gente substituindo vai ter lá 2.000 que multiplica 1,05, porque a gente soma o 1 ao 0,5. Aí a gente tem o fator de aumento 1,05.
Esse fator de aumento ele é elevado à oitava. Naquele primeiro pedacinho ali, a gente tem duas operações, uma de multiplicação e outra de potência. O que a gente faz primeiro? A potência. Então, o 0,5 elevado à oitava, ele vai dar lá aquele número 1,47777 com todas as casas. Gente, ó, tem que trabalhar com todas as casas. O Excel, nesse momento, a planilha financeira Excel, ela não arredonda, ela trabalha com 255 casas depois da vírgula, a gente não vê. A HP, uma calculadora famosa e financeira também, é a que tem mais know-how. Eu conheço essa calculadora desde o ano passado. Essa calculadora trabalha com 99 casas depois da vírgula. Então precisa trabalhar com todas. Esse não é o momento de arredondar. Alguns dos colegas aí, às vezes, copiam duas casas depois da vírgula e multiplica por 1,47. E multiplicando por 1,47 vai errar. Tem que multiplicar por todas as casas. E aí, fazendo essa multiplicação do capital 2.000 por esse fator de aumento acumulado em 8 meses, a gente vai ter aí R$ 2.954,91,088756. Isso com todas as casas decimais. Aí a gente trabalha o quê? A publicação. Aí sim a gente formata, né? R cifrão é prefixo, a gente coloca na frente. A gente precisa do ponto como separador de ordem e a vírgula como separador de decimal. Esse é o formato Brasil. Se vocês estiverem numa calculadora aí que tem a configuração inglesa, a gente vai ter aí 2,954.91. Aqueles cheques de premiação em filmes que a gente vê aí de Hollywood, tem o quê? Esses números separadores invertidos. Separador de milhar é a vírgula e separador de decimal é o ponto. Então, no Brasil, tem que colocar 2.954,91 e arredondado com duas casas decimais. Lembrando da regra de 5 quartos. Do número eliminado, se ele é 0, 1, 2, 3, 4, a casa que fica, ela permanece. Se o número eliminado na terceira casa ele é 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa que fica soma 1. Perseverando aqui no exercício. Esse exercício também poderia estar perguntando pelos juros. Se a gente sabe que tem o erro de digitação aqui também. A fórmula é montante igual capital menos juros. Não, errado. Tem o erro de digitação e eu falei errado. Corrigindo. M igual capital mais juros. Seja juros compostos ou simples, a fórmula simples aí para a obtenção do montante é quando eu tenho o capital e os juros, basta somar um com o outro. Agora, se eu quero saber qual é o valor dos juros, do montante eu tiro o capital. Do montante eu tiro o capital, eu tenho juros igual R$ 954,91. Esse exercício também ele poderia estar perguntando pela taxa do negócio, né? Então, essa operação financeira, ela, nesses 8 meses, rendeu quantos por cento? Então, a gente tem aquele fator de aumento 1,47745544378. Então, esse é um fator de aumento. Para que a gente descubra qual é a porcentagem, a gente subtrai o 1, vai dar 0,477455 com todas as casas. E desse 0,4774 com todas as casas, a gente multiplica por 100. Aí a gente vai ter 47,745. E arredonda, né? Porque se eu tenho 47,745, a gente vai desprezar esse 5. Essa casa que está sendo desprezada é um número
igual ou maior que 5, a casa que fica aumenta 1 unidade. Então, a taxa dessa operação é 47,75% pelos 8 meses. Então, esse mesmo exercício, ele poderia estar perguntando pela taxa também. Se a gente voltar ali, não voltou. Não voltou, ele foi para frente. Então, só quando vocês derem um retrocesso na gravação, vocês vão ver que em juros simples vai ter o fator 0,40. Esse 0,40 significa que a taxa da operação é 40% em juros simples. E os últimos slides aí, né? Para tudo isso que a gente reviu, a gente precisa aprender a significar. Espero, né, que vocês assumam aí cada um desses tópicos, cada um desses aprendizados aí como um desafio, né? E espero que vários deles aí virem conquistas. Se isso acontecer, tenho certeza que esse aprendizado ele permanece aí por toda a necessidade da vida de vocês. Isso vai ser importante. Se vocês, principalmente se vocês escolherem essa questão da carreira de finanças, ele vai ser sempre muito útil. Mas, seja qual profissional for, a gente precisa aprender a gerir nossas finanças. Então, tudo isso que a gente aprendeu, desde lá do número índice, fator de aumento, né? A relação parte-todo, as funções de primeiro e segundo grau, e agora juros simples e juros compostos, que a gente reviu, o que acontece? É necessário para a gestão financeira de qualquer pessoa. Então vamos lá, virando a página aí. Eu não consegui voltar. Então, de novo, eu gosto sempre de fechar com isso. A gente está desenvolvendo competências. Vocês receberam a informação, espero que vocês estejam transformando isso em conhecimento e para cada parte do que a gente desenvolveu aqui, vocês desenvolvam habilidades, que vocês valorizem o que nós estamos fazendo, mesmo com a inabilidade desse mestre aqui, desse professor, acho que vocês precisam correr atrás daquilo que vocês querem. E aí vocês podem encontrar, com certeza, um profissional que seja mais hábil e possa trabalhar tudo isso melhor do que eu. E por último, aí, mudar a atitude, né? Principalmente mudar a atitude em relação à matemática. A matemática ela é necessária para a vida de qualquer um. Se eu tenho esses pilares, né, informação, conhecimento, habilidade, valor e atitude, 5 pilares, vocês têm os 5 pilares da competência e vocês podem se sentir competentes. Mas lembrando que sempre a gente está se desenvolvendo, sempre a gente está buscando algo mais, algo melhor e que amanhã ou depois a gente possa estar avançando em tudo que a gente tem de conhecimento e de aprendizados. Virando a página. Gente, ó, a parte operacional, isso tudo daqui vai estar subindo para o Genera. Já nesse momento subiu o PPT que vocês viram aqui. Já nesse momento já subiu as notas, gente. Então lá vocês têm as parciais e é importante que a gente fale que alguns de vocês não alcançaram média projetada. E se a gente não alcançou média projetada, o que a gente precisa fazer? Buscar médias parciais maiores, para que a média projetada ela seja um aproveitamento de no mínimo 6, né? Uma nota 6. E para alguns aí que não conseguiram, a gente sempre lembra, né, que a gente tem aí oportunidade de recuperação. Para continuar da 3, como a maioria de vocês foram com um bom aproveitamento, não tem prova de recuperação
para essa nota. A grande maioria de vocês conseguiram notas acima de 6 e a média da classe ficou acima. Então, não tem sentido trabalhar a questão da recuperação. Esse pessoal que está abaixo da média vai precisar garimpar mais, se esforçar no sentido de estudar um pouco mais e conseguir uma média maior. Então, vocês têm a oportunidade de mostrar isso na avaliação conclusiva, e se não conseguir, ainda existe a substitutiva. Então, aí da substitutiva é que a gente não tem aí mais chance. E a gente vai se ajudando, né? Eu convidei aí vocês também para um trabalho voluntário na quarta-feira, dia 20. Está todo mundo convidado. Espero que mais alguns estudantes possam participar e a gente vai revendo tudo isso que a gente viu. Virando a página. Revejam esse vídeo. Às vezes, alguns tópicos, exercícios no diário de bordo de vocês, anotem a minutagem. E aí, de repente, nesse vídeo aqui, vocês podem voltar para aquele minuto de interesse e acertar. Depois, quando, de repente, vocês souberem de alguém que não pôde estar na aula e que seria interessante passar esse conteúdo para o colega, nesse agir, vocês vão estar aprendendo também, né? E esse japonês aqui que vos fala, não deixem de criticar, né? A gente está tentando melhorar sempre. Então, é esse o nosso trabalho. Aí a ideia é coragem sempre. Eu agradeço aí a participação de vocês e tem o último slide aqui que fala dos patrocínios, né? Esse trabalho foi possível graças a 3 patrocinadores. E esse trabalho daqui, ele também foi inspirado aí por 3 instituições. Então, isso tudo tem contribuído aí para que eu faça o meu trabalho e eu possa estar levando isso para vocês. Então, é isso. Eu agradeço. Espero estar contribuindo aí com o aprendizado de todos. Não deixem de me procurar. E, por favor, quarta-feira, se vocês puderem comparecer, vai ser 1 horinha só, das 18h30 às 19h30. E acho que é o suficiente para a gente complementar o nosso trabalho. Obrigado. Então, seja lá bom dia, bom dia de tarde, bom dia de noite. Às vezes até eu percebi que tem estudante fazendo prova de madrugada. Então, bom dia de madrugada também. E a gente estuda quando pode e quando dá, né? Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, e a gente vai se ajudando. Agradeço muito e que a gente está caminhando aí para os finalmente. Abraço a todos, até a próxima aula.